Bom, meninos, completando o assunto de matemática financeira que a gente iniciou semana passada com juros simples, a gente vai ver essa semana juros compostos, tá certo? E aí, o que são juros compostos? Os juros compostos a gente chama de juros sobre juros, tá? Pode ser chamados de juros sobre juros, uma vez que os juros de um determinado período incidem sobre os juros de um período anterior. Professora, não estou entendendo, não entendi nadinha do que a senhora falou. Então, vamos para um exemplo, né? Vamos dizer que vocês fizeram um investimento de R$1.000, tá? A uns juros de 10% ao mês durante 4 meses. Então, nos juros simples, a gente ia fazer o quê? 10% de 1.000 dá 100. Então, todo mês eu ia ter ali R$100, tá? Durante os 4 meses. Já nos juros compostos, a gente vai fazer da seguinte maneira. No primeiro mês, é 10%, né? De 1.000. Dá 1.100, tá? E aí, no segundo mês, a gente não usa o valor inicial, que é 1.000. A gente usa o valor aqui do primeiro mês, tá certo? Esse aqui é o valor que a gente usa. Então, em vez de usar 1.000, a gente usa o valor que está lá na conta, tá certo? Então, na conta tem 1.100, então os 10% de juros vai incidir sobre os 1.100. E aí vai dar 1.210. No terceiro mês, os juros vai incidir sobre o que tem lá na conta, tá? No investimento, que é o quê? 1.210. E aí a gente vai ter 1.331. No quarto mês, os juros incidem sobre o valor que está lá guardadinho, que é 1.331. E aí vai ficar 1.464,10. Vejam a diferença. Se fosse a juros simples, ia aumentar R$100 todo mês, então são 4 meses, R$400, a gente ia ter 1.400. A juros compostos, vai ter 1.464,10, tá? Então, quando a gente fala de juros sobre juros, é porque aqui no caso do segundo mês, os 10% de juros incidiu sobre os 1.100, que também tem uns juros embutidos aí, tá certo? E aí, o que acontece se o período for muito grande? Aqui a gente teve um período de 4 meses, mas e se tiver um período de 1 ano, que são 12 meses, ou de 2 anos, que são 24 meses? Aí a gente apela para a fórmula, né? Onde o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, tá? M de montante, C de capital, o I é a taxa. Lembrando de dividir sempre por 100 essa taxa, tá certo? Senão vocês vão errar. Igual no juro simples, no juro composto também tem que dividir por 100. Se for uma taxa de 10%, quando vocês botarem na fórmula, vai ficar 0,10, tá? E o T, que é o tempo. Então, aí a gente vai ver alguns exemplos, tá certo? Que vão ajudar vocês a fazer os exercícios, tá certo? E aí, o primeiro diz que Joana aplicou R$400 no investimento, que rende 2% ao mês, a juros compostos. Qual será o montante ao final de 6 meses? Então, primeiro a gente vai organizar as informações. O capital é de R$400, tá aqui. A taxa, 2% ao mês. O tempo, 6 meses. E ele quer saber o montante. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, igual nos juros compostos, se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em meses também, tá? Se a taxa estiver em anos, o tempo tem que estar em anos. Se a taxa estiver em semestre, o tempo tem que ser em semestre também, tá? Tem que ser iguaizinhos. E aí, a gente tem a fórmula, né, dos juros compostos, onde o montante é o que quer ser descoberto, o capital é 400, a taxa é 2% e o tempo é 6. Então, pessoal, lembrando que essa taxa aqui, quando a gente for colocar na fórmula, vai ser dividida por 100, tá? Não esqueçam disso. E aí, a gente vai ter o capital 400, a taxa 0,02, porque foi dividida por 100, e o tempo 6 de 6 meses, tá? E aí, 1 mais 0,02 dá 1,02, tá certo? E aí a gente tem 1,02 elevado à sexta.
que vocês vão multiplicar 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 6 vezes, tá bom? Isso aí vai dar 1,12. Então, a gente tem um montante que é igual a 400 vezes 1,12, que dá 450,46, que é a nossa resposta, tá certo? Essa aqui é uma das mais simples, tá? Não tem segredo nenhum. E aí vou adiantar, eu trouxe 3 exemplos, que são as 3 situações que mais aparecem nos problemas de juros compostos, tá? A primeira é essa, que é a mais simples, para calcular o montante. A segunda é essa, que é para calcular a taxa de juros, tá? Então, ele diz que o capital de R$2.000 foi aplicado a juros compostos e rendeu, após 4 meses, um juros de R$165. E aí ele pergunta qual foi a taxa, tá certo? Primeiramente, vamos organizar as informações. O capital, R$2.000, tá bom? A taxa é o que vai ser descoberto. O tempo, 4 meses. E o montante, pessoal, ele diz que os juros foi de 165. E o montante, lembram aí de juros simples, é o capital mais os juros. Então, o capital de 2.000 mais os juros de 165 vai dar um montante de 2.165, tá certo? E a gente tem a fórmula e vai substituir. O montante 2.165, capital 2.000, a taxa é o que a gente vai descobrir e o tempo 4 meses, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai organizar, ó. Porque a incógnita, né, o i, ele está no segundo membro e ele tem que ficar no primeiro. Então, a gente vai inverter, tá? Tudo isso aqui vai para o primeiro membro e o 2.165 para o segundo. Desse jeito. E aí, esse 2.000, ele está multiplicando. Então, ele vai passar aqui para o outro lado, dividindo, tá certo? Deixa eu até apagar aqui. Pronto. Ele passa para o outro lado dividindo, tá? E aí a gente vai ter 1 mais i elevado à quarta igual a 2.165 dividido por 2.000. Essa divisão vai dar 1,0825. Pessoal, o que acontece aqui? Como é que a gente vai se livrar? Como é que a gente vai se livrar desse 4? Simples. Imagine vocês que eu tenho x ao quadrado igual a 9, certo? O que eu faço? Eu pego esse 2 e jogo para o outro lado como raiz, né? Fica a raiz de 9. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar esse 4 e jogar para o outro lado como uma raiz quarta, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Prontinho. Vai para o outro lado como uma raiz quarta, tá? Mesma coisa que eu mostrei ali a vocês, acontece o mesmo. Então, a gente tem aqui raiz quarta de 1,0825. E aí a pergunta que vocês vão fazer: como danado calcula isso? Pessoal, para isso a gente precisa de uma calculadora científica. E aí eu gravei um tutorialzinho explicando, tá? Como é que vocês vão calcular isso e onde é que vocês vão achar essa calculadora, tá certo? Assistam aí. Para saber o valor de uma raiz quarta, vocês vão precisar de uma calculadora científica. Então, vocês vão vir no Google, no telefone de vocês mesmos. Aí vão pesquisar calculadora científica online, certo? Vão clicar. E aí vocês vão apertar nesse aqui, ó, nesse site, calculadora-cientificaonline.com.br, tá? E aí vai aparecer aqui o site, tem a calculadora, né? E vocês vão colocar a raiz quarta que tá pedindo lá. E vocês vão clicar aqui onde tem Y e o sinalzinho da raiz, tá bom? E aí, pessoal, esse X, vocês podem ver que é o valor da raiz, que é 1,0825, né? E o Y é o valor do expoente ali da raiz, que é 4, né? Que é uma raiz quarta. Vocês vão clicar em calcular e tá aqui o resultado, 1,0200, tá? É o que a gente vai colocar lá no nosso exemplo. Depois disso, vocês já descobriram o resultado, né?
deu 1,0200. E aí, esse 1, ele está somando, né? Não tem nada, então quer dizer que ela é positivo. Ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou ter 1,0200 menos 1, que vai dar 0,02. Pessoal, taxa é sempre em porcentagem. E para transformar um decimal em porcentagem, a gente simplesmente multiplica por 100, tá certo? E aí a gente vai descobrir uma taxa de 2% ao mês. Por que ao mês? Porque o tempo está em meses. Então, logicamente que a taxa vai ser em meses também, já que elas têm que ser iguais, tá certo? E aí, esse foi o segundo exemplo, onde a gente descobre a taxa de juros, o outro foi o montante, e por último, temos esse aqui, para descobrir o tempo, tá certo? E aí a gente diz que qual deve ser o tempo para que a quantia de 30 mil reais gere um montante de 32.781,81 centavos, quando aplicada a taxa de 3% ao mês no sistema de juros compostos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar isso aqui. O capital é 30 mil, tá? Que foi o que foi investido. A taxa é de 3% ao mês, tá? Faltou aqui o sinalzinho do porcento, da porcentagem. O tempo é o que a questão quer saber. E o montante de R$ 32.781,81 centavos. E a gente tem a fórmula, só substituir. Lembrando que, muito importante, esta taxa, quando for colocar na fórmula, tem que dividir por 100, tá bom? E aí, ó, o montante está aqui, né? Capital 30 mil, mais vezes 1, mais 0,03, que foi a nossa taxa dividida por 100, elevado a t, que é o tempo que a gente quer descobrir, tá? E aí a gente vai somar aqui, né? Repete tudo isso e soma 1 mais 0,03 dá 1,03, tá? E aí, como a incógnita da questão está no segundo membro, a gente vai ter que fazer uma inversão, porque ela tem que ficar no primeiro membro. Então, tudo isso aqui vem para o primeiro membro e esse 32 mil para o segundo, tá? Vai ficar desse jeito, bem organizadozinho. E esse 30 mil, ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar desse jeito. Essa divisão aqui, pessoal, vai dar 1,0927. E aí vocês vão se perguntar, professora, e agora? Na outra questão, a gente elevou a raiz quarta, né? Mas agora tem o quê? Tem um t. E não existe uma raiz de t, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Chegando aqui, a gente vai trabalhar com logaritmos. Pessoal, enfim, na cabeça de vocês. Sempre que vocês se depararem com uma situação dessa para descobrir o tempo, e o tempo está ali em expoente, vocês vão pegar aqui o número que está junto com o tempo, jogar para o outro lado dividindo e botar os dois num logaritmo, tá? Desse jeito. Mete um logaritmo aqui, nesse 1,09, ó. E esse 1,03, ele passa aqui para o outro lado dividindo com um logaritmo, tá? A tiracolo também. E agora vem a parte legal. Como o danado calcula o logaritmo de um número? Fiz um tutorial também explicando para vocês, tá? Vocês estão aí. Para calcular o logaritmo de um número, vocês podem usar a calculadora normal do telefone, tá? Vocês vão clicar aqui nessa barra azul, no canto direito. E aí vão clicar aqui em log, do lado do sinal da raiz, tá? Vocês clicam em log. E aí a gente quer saber o valor do logaritmo de 1,0927, tá? E é só fechar aqui o parêntese, tá? Caso de vocês já não mostre direto. Como a minha mostra, tá aqui o valor, né? 0,3850, tá certo? E aí o outro logaritmo que a gente tem lá é 1,03, tá? Então é só colocar aqui, fechar o parêntese, caso a calculadora de vocês não mostre direto, e apertar no igual.
E aí tá aí o valor, 0,01283 e por aí vai, tá certo? Então, pessoal, como vocês podem ver, é bem simples, né? E aí, ó, o logaritmo de 1,0927 é 0,0385 e o log de 1,03 é 0,0128, tá? Bem simples. E aí vocês vão fazer essa divisão, tá certo? Que vai dar 3. 3 o quê? 3 meses, porque a taxa está em meses. Se a taxa está em meses, o tempo está em meses, porque tem que ficar ali batendo bem bonitinho, tá certo? E aí esses foram os 3 exemplos. Os outros exercícios, o exercício que eu vou passar vai ser baseado nesses exemplos, tá certo? Com certeza vai ter alguma questão mais difícil, para vocês pifarem um pouquinho, soltarem um fumacinho com a cabeça. E aí qualquer coisa vocês me perguntem no WhatsApp, tá bom? Cheiro para todos.